Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Didico. Dorival Júnior é nosso, o homem voltou, né? Todos os detalhes de tudo que está acontecendo, tudo que está rolando, né? Todas as últimas informações, vamos falar bastante disso. Tudo que tá rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, vamos direto, chega pra cá, vamos direto ao ponto, porque tem muita coisa pra falar. Dorival Júnior voltou e o homem é muito tricolor, hein? Seja bem-vindo novamente, Mister Dorival Júnior, que tem uma história simplesmente fantástica com o São Paulo, que conseguiu um título inédito, né, da Copa do Brasil e um título com uma expressão gigantesca, né, com uma proporção gigantesca pelo momento horrível que o São Paulo vive e já vinha vivendo naquela época que ele ganhou em 2023, né? Então é um técnico que nós sabemos que é um técnico excelente, é aquilo que eu sempre falo, todo técnico é uma aposta. Podia chegar o Guardiola no São Paulo, ninguém sabe se ia dar certo ou se ia dar errado. Tudo é uma aposta. O que não dá mais é pra apostar em Roger Machado, em Carpini, em Diniz, em Zubeldia. Isso não dá pra apostar. Agora, em um cara igual o Dorival, gabaritado, com o currículo, um técnico grande, um técnico gigante, aí a situação muda de figura. Eu, particularmente, estou muito feliz com a volta do Dorival. E aí, vocês estão gostando? Gostaram? Eu acho um excelente treinador, um cara que sabe trabalhar nesse contexto de clubes com gestões podres ao redor do futebol brasileiro, um cara que conhece o futebol brasileiro e sabe como dar uma separada no seu trabalho em campo, jogo de cintura com os jogadores e trabalhar com gestões podres, com caras assim deploráveis, sendo bem prático aqui, como a diretoria do São Paulo, a diretoria do Corinthians. Ele sabe fazer bons trabalhos, foi campeão nesse Corinthians fraco. O Corinthians pra mim é fraquíssimo, horroroso, foi campeão nesse Corinthians da mesma forma, usando a mesma receita que foi campeão no São Paulo. Ele tem um método, uma metodologia pra mim impressionante nos dias de hoje, da forma como ele sabe fazer futebol. Para mim é um técnico simplesmente espetacular. Eu estou muito feliz com a volta do Dorival Júnior. Galera, a conversa foi o seguinte, né? Nós temos lá Rafinha e Rui Costa indo negociar o Dorival Júnior, que dá vontade de vomitar, né? Ver esses caras aí no São Paulo, mas eu já chego nisso, né? É idêntico a Júlio Casares e Belmonte. Na prática ali, é idêntico, né? É mais do mesmo, que a gente sabe que é deplorável, que é inaceitável. Mas enfim, vamos falar do Dorival Júnior, porque o Dorival acho que nunca teve uma conversa tão longa para um cara que já estava basicamente fechado com o São Paulo desde que saiu do Corinthians, desde que sabia da situação do Roger. O Dorival já estava fechado com o São Paulo, né? Só que teve uma conversa muito longa para ele entender a bagunça, a papagaiada, a palhaçada que é dentro do São Paulo, que atrapalha demais, né? Que é muito ridículo esse bando de gente inútil, esse bando de gente incompetente que tem lá. Então, nós temos aí acompanhado as notícias e o que chega é que a conversa demorou muito mais do que deveria, porque era só Dorival, e aí, vai vir? E o salário? Era pra falar, a conversa era pra ter acontecido, demorou uma madrugada inteira, né? Era pra ter sido uma conversa de meia hora de ajuste salarial. Peraí, você ganhava tanto no Corinthians, peraí, aqui a gente pode pagar. E aí? Papapá, quanto que é? Fala aí, reduz, não reduz? Vou ligar, calma aí que eu vou falar com o São Paulo e tal, pra gente ver o que vai fechar. Era pra ter sido isso a conversa, pra fechar o Dorival. Mas não. Por conta dessa gestão imunda, podre, escrota, o Dorival quis colocar alguns pingos nos is em relação ao elenco, aos jogadores, à política do clube. Tipo assim, o Dorival ele sabe como funciona, conhece muito a política desses times brasileiros em situação emergente, em situação nojenta, que essa gente imunda coloca os clubes de forma proposital. Então o Dorival ele quis realmente saber tudo o que estava acontecendo em volta disso no São Paulo. Tipo assim, como é que vai ser? Eu acho que o Dorival, ele colocou alguns limites ali pra não atrapalhar o lugar dele. Eu não vejo o Dorival como esse cara casca grossa em relação a isso. Eu acho que o Dorival é mais ou menos nesse sentido. Vocês vão... não me interessa o que vocês vão fazer aí lá em cima, eu vou ficar aqui embaixo com o time. Vai ter reforço? Como é que vai ser? Quantos mais ou menos? Quanto mais ou menos vai gastar em reforço pra eu começar a me programar, pra eu começar a me projetar aqui? Porque eu preciso saber de algumas coisas já pra levar a minha comissão técnica. Foi mais ou menos nesse sentido a conversa em relação à política do São Paulo, a essa gestão
que, além de tudo, além de eu achar que eles são muito mal intencionados de verdade, de propósito, eles são, acima de tudo, incompetentes. Mas eu já continuo esse assunto. Galera, vocês estão vendo essa camiseta aqui? É maravilhosa, né? É isso aí, esse vídeo aqui é um oferecimento de Minimal Club. A Minimal Club, ela conta com as melhores camisetas do Brasil, não é brincadeira. E o que se dá isso? A esse algodão egípcio. Não amassa, não desbota e tem um caimento simplesmente espetacular. Na Minimal Club agora você tem os kits aí. Você vai no link da descrição, no primeiro link da descrição, já clica e você tem acesso aos kits da camiseta que já vem com um excelente desconto. Mas se você colocar o meu cupom TIDICO, você ainda tem um desconto ainda maior nos produtos da Minimal Club. Então tá esperando o quê? Vai aí no link da descrição, no primeiro link da descrição, já clica que você pode ter acesso aos produtos da Minimal Club com o meu cupom TIDICO e com desconto já nesses kits das camisetas, por exemplo, que é muito bacana. Galera, caimento simplesmente impecável, são lindas e uma qualidade simplesmente maravilhosa por conta desse algodão egípcio. Tá esperando o quê? Vai aí que eu garanto. Valeu, Minimal Club! Então o Dorival, ele foi nesse sentido em relação a esses pormenores do que pode impactar, porque ele chega, o Dorival deve ter chegado pro Rui Costa e pro Rafinha e falou, pera, como é que é isso aí? Por que o presidente falou daquela forma, o valor mais ou menos que eu ganhava no Corinthians, parará, aquela coisa toda, né? Foi isso o teor da conversa. O que realmente tá acontecendo? O que realmente é sério, o que não é? Porque aquele áudio vazado, aquilo ali é patético, né? Eu acho que numa conversa franca, fala aí, porque o Rui Costa e o Rafinha já conhecem o Dorival já conhece muito esses caras. Ele deve ter chegado e falado, fala aí o que eu posso levar em consideração, ou que aquele bobalhão, quem tá falando sou eu, ou aquele bobalhão lá, o que é? O que realmente foi falado? O que realmente aconteceu? O que realmente eu devo levar em consideração ou não? Porque eu tô indo trabalhar aí. Porque eu não vejo o Dorival. O Dorival da outra vez foi na hora. O Dorival, da outra vez foi uma ligação. E aí, Dorival, é isso, né? É isso. Tchau. Depois a gente vê. E o valor? Depois a gente vê. Vai ser mais ou menos aquilo lá. Tchau. Foi isso. Agora não. Por conta dessa vergonha que o São Paulo está passando publicamente, essa vergonha midiática, Dorival chegou aí. Peraí, me explica direito essa história. E aí o homem é muito São Paulino. O homem, ele é muito tricolor. Não é isso aí, mister? Dorival de volta e aí fala. Tem informações aí do Hernan, né? O André Hernan falou. O Dorival falou pro Rafinha e pro Rui Costa na cara dos dois. Dorival deve ter baixado a bolinha desses caras muito grande. Porque ele falou, é o seguinte... Eu tenho proposta de outros clubes. Dorival ficou esperando o São Paulo. É mais ou menos, dadas as proporções, o Lucas quando voltou, o Muricy, o Hernanes, o Kaká, é mais ou menos isso. Um ídolo nosso, um monstro como técnico, principalmente no cenário horroroso que vive o futebol brasileiro em relação a técnico, Dorival estava esperando o São Paulo. Dorival estava querendo voltar pro São Paulo. É muito boa. O São Paulo deu muita sorte em relação a isso. O São Paulo tem mais sorte do que não sei o quê, porque só tem gente inútil. Pra mim, tá idêntico ao Casares e o Belmonte, esse Rafinha, Rui Costa, Harry Macis. É idêntico à inutilidade, o quão amador é. Aí o Dorival fala, eu tinha propostas de outros clubes. Estava esperando o São Paulo. Peraí, eu tava esperando o São Paulo. Então o Dorival, ele joga muito às claras com esses dois inúteis e incompetentes, Dorival, que não vão te ajudar em absolutamente nada, que não vão te respaldar. Esse é o problema do São Paulo, essa falta de cobrança, porque esse Rui Costa era pra estar no olho da rua, o Rafinha também, era pros dois estarem demitidos. Agora, muito se fala da manutenção desses dois, que é sim inacreditável, que é sim inaceitável. Mas agora, de forma maravilhosa, pelo tamanho disso aqui, pelo tamanho dessa instituição que se chama São Paulo Futebol Clube, nós temos o que, se não for, com certeza aqui, falo sem clubismo nenhum, é um dos melhores treinadores, é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. Por quê? Porque o São Paulo, ele é gigante. Nunca nós estamos vencendo, porque Aidar,
Leco, Júlio Casares, Belmonte, Outen Aires, Harry Macis, Rafinha, Rui Costa, por mais que eles tentem, vocês nunca representarão o São Paulo Futebol Clube. Vocês nunca falarão por nós. Vocês falam e tomam decisões de forma forçada, forçando a barra, com a gente não aguentando olhar pra cara de vocês, com a gente não aguentando ouvir a voz de vocês. Nós somos forçados a ouvir vocês. Mas a verdade é que pra nós, torcida, pra nós que amamos o São Paulo Futebol Clube, pra nós que sabemos a grandeza disso, vocês nunca nos representarão e nunca representarão o técnico monstro Dorival Júnior. Nunca, nunca, nunca. Nunca representarão. Tanto que o Dorival Júnior coloca a comissão técnica, pelo menos nessa volta, já nesse começo, coloca a comissão técnica dele de uma certa forma à parte da inutilidade, da incompetência do trabalho de vocês. Então, o Dorival Júnior pode dar super certo, pode dar tudo errado. Amanhã pode ser, daqui a pouco pode ser que ele não consiga arrumar esse elenco horroroso. Né? O elenco ele nem é tão horroroso, mas a forma de trabalho sem compromisso, sem confiança, sem cobrança é horrorosa no São Paulo, que tem um monte de jogador acomodado que já deveria ter ido embora. Então, independente do Dorival dar certo ou errado, a contratação é muito assertiva, é muito boa por tudo que o monstro Dorival Júnior representa. Acabou virando um desabafo, né, galera, esse vídeo aqui. Mas é muito bacana porque a gente vê os pés no chão do Dorival Júnior, um técnico completamente capacitado de assumir o elenco e por todo o contexto, né? Não é só um bom treinador, é um cara que conhece esse contexto e já nos provou que dá certo com essas gestões imundas, como fez no Corinthians e como fez no São Paulo em 2023, que era a mesmíssima gestão. Era exatamente igual. Gestão podre, imunda, a mesma coisa do Casares e Belmonte, eles não saíram. Tá igual aí, esse Rafinha e Rui Costa pra mim é igual. É aí exatamente igual. Harry Macis é tudo igual. Tudo. Então eu estou muito feliz com a volta do Dorival. E aí tem a questão de salário. Fala que o Dorival, ele tinha proposta pra ganhar mais. O André Hernan fala, né? Tinha proposta pra ganhar mais de outros clubes. Mais. Só que não, ele escolhe o São Paulo. Tem uma redução salarial. Eu estou ouvindo algo em torno de 2 milhões de reais pra comissão toda. Parece que ele ganhava... Já ouvi todos os valores no Corinthians, viu? Parece no Corinthians, no áudio vazado, falava de 2.800, já ouvi 2,5, já ouvi 2. Ninguém sabe, né? Isso aí eles não divulgam. Mas agora fala que o Dorival vai ganhar 2 milhões totais no São Paulo, a comissão técnica inteira, com redução. Que o salário do Dorival estava maior que isso, então aparentemente tem uma redução. Mas isso não importa tanto por nós vermos as atitudes do Dorival. Ficou esperando o São Paulo. Nossa, eu tô muito feliz com essa volta. Muito feliz. Muito feliz. Então o Dorival assinou. Muito boa sorte, mister. E agora nós precisamos de reforços. O Dorival quis saber de reforços pontuais. Tem que trazer reforços. Um desses reforços, Everton Cebolinha. Já traga. Hoje não é um cracaço, não é um jogador fenomenal. Está em baixíssima no Flamengo. O Flamengo acabou de ser eliminado pelo Vitória. Tragam o Cebolinha que não vai ficar lá. Cebolinha é um excelente nome pro São Paulo por conta de todo o interesse de muito tempo do São Paulo pelo Cebolinha. Cebolinha está desvalorizado. Jogador que não vale nada hoje, faz anos que não joga absolutamente nada no Flamengo, pode chegar igual o Arthur no São Paulo. Um cara que estava encostado no Botafogo chegou jogando muito no São Paulo. Então o Cebolinha pode ser isso. Então já tem um reforço óbvio pro São Paulo, pra esse Dorival, que é o Cebolinha. Dorival, além disso, quer um 10 e um zagueiro. Todo mundo tá muito curioso pra ver também como é que o Dorival vai fazer em relação ao Arboleda, né? Também quero ver em relação a isso. Como é que o Dorival vai fazer em relação ao Arboleda, em relação ao elenco que tá aí, quem que ele vai colocar no banco, quem que não vai, quem que vai ser dispensado, como é que ele vai fazer com a garotada da base. Dorival é muito capacitado pra isso, mas um reforço óbvio é o Cebolinha. E aí, nós sabemos que o São Paulo tem total condição de brigar por alguma coisa por conta do... E é tão canalha, né, essa gestão do São Paulo, que esperaram ser eliminado da Copa do Brasil pra fazer essa movimentação óbvia, né? É muito sujo o que fazem com o São Paulo, né? Se o Dorival chega, o São Paulo poderia até brigar uma Copa do Brasil, né? Porque nós vimos... como assim brigar a Copa do Brasil? É sim, porque o Dorival ganhou a Copa do Brasil em 2023 com um rato que nunca jogou bosta nenhuma, nunca jogou nada em time nenhum, só jogou bem um pouquinho no Atlético Goianiense. Nestor, jogador horroroso que só jogou com o Dorival. Banco do Bahia, que o Rogério falava que ele era o Ronaldinho Gaúcho, né? Banco do Bahia.
ganhou com Caio Paulista, ele ganhou com um monte de jogador que nunca jogou nada, que foram a melhor fase da vida. Pablo Maia nunca jogou nada com ninguém. Alisson, Pablo Maia nunca jogaram bem só com o Dorival. Wellington Rato, Nestor, Caio Paulista nunca jogaram nada em lugar nenhum, só no São Paulo com o Dorival. Então é muito à mão o trabalho do técnico. O São Paulo poderia sim, com essa chegada do Dorival, brigar uma Copa do Brasil, tentar fazer alguma coisinha diferente, porque o Dorival é um técnico espetacular. E agora, um reforço óbvio é Cebolinha. Já tragam o Cebolinha agora! E já vão preparando o centroavante também, pra mandar esse Luciano, esse Calera embora, André Silva, Tapia, deixa o Arthur, traz um Cebolinha, traz um meia pro Dorival, reformulação urgente nesse elenco. Óbvio que não vai dar pra mandar todo mundo embora, infelizmente, né? Wendel, Enzo Dias, Cedric, Luan, Dória, Tolói. Pra mim tinha que mandar quase que 80% do time embora, reformular. Mas é difícil fazer isso, né? Mas o Dorival já falou em reforços pontuais, já conversou com esses inúteis, né? Com esses caras patéticos sobre isso também. Meio que tipo assim, vamos fazer assim, assado. O Dorival se resguardou também, porque esses caras não dá pra brincar, não. Esses caras aí é muito nojento, é muito ridículo o que eles fazem. Mas é aquilo que eu sempre falei aqui pra vocês, aquilo que eu sempre trouxe. Não adianta, galera. Não adianta falar, Tidico, o problema não é técnico, o problema é maior. É o presidente, é o Rui Costa. Óbvio, todo mundo sabe disso. Só que isso não vai mudar. Não vai mudar, infelizmente. Essa gente imunda, pra mim, nunca vai sair do São Paulo. Nunca. É muito difícil acontecer. Isso é fantasioso pensar assim. É óbvio que o problema maior é eles do que qualquer técnico, do que qualquer jogador. É óbvio, mas isso não vai mudar. Olha aí esse Rui Costa continuando no São Paulo, não sendo demitido, depois disso que ele fez com o Roger Machado. Só é cuspir na nossa cara. Então isso não vai mudar, galera. A chance que nós temos é o que eu sempre falo: trazer um técnico que pode colocar esse elenco, dar um jeito nesse elenco imundo também, nesse elenco fraco, nesses jogadores. E eu nem acho eles tão ruins, eu nem acho o elenco do São Paulo fraco. Acho eles acomodados, acho eles descompromissados, acho deplorável a atitude desses jogadores, que é óbvio que deveriam jogar muito mais pelo São Paulo. Mas o Dorival provou isso em 2023 com um elenco horroroso também. Horroroso não, mas contestadíssimo. Então, pra mim, é um acerto gigantesco. Pra mim, o São Paulo ainda dá muita sorte. E também não é só sorte, é porque isso aqui é gigante. E um cara do nível do Dorival ainda sabe disso. Sabe que essa gestão horrorosa não representa o São Paulo, que o São Paulo é muito maior do que isso. Então, eu particularmente estou muito feliz com a volta do técnico Dorival Júnior, independente se vai dar certo ou se vai dar errado. Eu acho que nesse momento é um acerto gigantesco em volta do técnico Dorival Júnior. Mas e vocês? O que acharam? Vão deixando, falem aí comigo. O vídeo de hoje foi esse. Valeu, vamos São Paulo e até a próxima.